Vamos lá, gente. Escala de pH, ok? Atenção, toda vez que você for escrever pH, o P tem que ser minúsculo e o H maiúsculo, ok? A forma correta de escrever é P minúsculo e H maiúsculo. Então, como o próprio nome diz, a escala de pH é uma escala que vai de 0 a 14, ok? Sempre assim, de 0 a 14. Tendo aqui o número 7 como um marco que vai dividir duas regiões muito importantes. Qualquer valor de pH abaixo de 7 representa um meio ácido. Qualquer valor abaixo de 7 representa um meio ácido, assim como qualquer valor acima de 7 representa um meio alcalino. Alcalino também chamado de básico. Então você pode dizer meio alcalino ou meio básico, ok? Então, por exemplo, se você compra água mineral e aí você vai verificar lá no rótulo, está escrito lá, o pH da água é de 6,5, por exemplo, 6,5. Na escala de pH, 6,5 é um número menor do que 7, então significa que essa água é ácida. Por outro lado, você pode comprar uma outra água mineral de outra determinada marca e de repente nessa água mineral você verifica lá que o pH dessa água é de 7,8. 7,8 já passou de 7, já está quase chegando a 8, 7,8. Então essa água ela não é mais ácida, ela é uma água alcalina. Outro exemplo, quando nós fazemos exame de urina, um dos parâmetros analisados é o pH da urina, normalmente com valores entre 5 e 6. Ou seja, um pH igual a 5 significa então que a urina é ácida. É muito importante agora perceber o seguinte: quanto mais perto de zero na escala de pH, mais ácido é o meio. Olha só, hein? Quanto mais perto de zero, mais ácido é o meio. Então, por exemplo, você pode ter aqui um produto com pH igual a 5 e pode ter um segundo produto com pH igual a 2. Entre o produto com pH 5 e um produto com pH 2, eu posso afirmar que aquele que tem pH 2 é um produto mais ácido. Quanto mais próximo de zero, mais ácido é o meu produto. Por outro lado, do lado alcalino é o inverso. Quanto mais perto de 14, mais alcalino. Olha só essa setinha aqui, ó. A setinha está apontando para cá, porque significa que quanto mais perto de 14, mais alcalino. Desse lado, a setinha está apontando para cá, porque quanto mais perto de zero, mais ácido. Então, por exemplo, nós temos produtos como a soda cáustica, que facilmente apresenta pH 13, 14, ou seja, bastante ácido. Já a água do mar é uma água alcalina, normalmente com pH 8, 9. Ou seja, com pH 9, ela é menos alcalina do que uma solução de soda cáustica, por exemplo, que está mais perto de 14. Então, abaixo de 7 eu tenho meio ácido, acima de 7 eu tenho meio chamado alcalino. Quanto mais perto de 14 for o pH mais alcalino, quanto mais perto de zero, mais ácido. E o pH 7 é dito o pH neutro. Se o pH for 7, 7,0, ele é dito um pH neutro. O que significa um pH neutro? Significa que ele não é ácido e nem é alcalino, ele é neutro, que é uma situação extremamente difícil de ser encontrada dentro das soluções reais que nós trabalhamos no dia a dia. O cátion hidroxônio, ele é o responsável por gerar um meio ácido.
Então, a presença do cátion hidroxônio, ele é o responsável por gerar o meio ácido. Já o meio alcalino é gerado pela presença da hidroxila. Sinal negativo significa, então, que ela é um ânion. O ânion hidroxila é responsável por gerar o meio alcalino. Já o cátion hidroxônio, ele é positivo, então ele é cátion. O cátion hidroxônio é responsável por gerar um meio ácido. Vamos ver isso agora em maiores detalhes. Essa reação escrita aqui é a chamada reação de autoprotólise da água. Ou seja, imagina uma situação onde eu tenho um recipiente apenas com moléculas de água. Eu tenho apenas moléculas de água no recipiente. Água em contato com água, ocorre uma reação chamada de autoprotólise, produzindo o cátion hidroxônio e o ânion hidroxila. Ou seja, o cátion hidroxônio e o ânion hidroxila são gerados pela reação que ocorre entre as moléculas de água. Quando a concentração de cátion hidroxônio é igual à concentração de ânions hidroxilas, hidroxônio e hidroxila em mesma quantidade. Vamos falar assim para ficar mais simples. Quando eu tenho o cátion hidroxônio e o ânion hidroxila em mesma quantidade, eu tenho uma situação de neutralidade, aonde o pH apresentado será igual a 7. O pH 7 é observado quando a concentração de cátion hidroxônio for igual à concentração de hidroxila. Se por um motivo qualquer a substância misturada à água fizer aumentar a quantidade de cátions hidroxônios, ou seja, se a quantidade de hidroxônio for maior do que a quantidade de hidroxila, então agora eu passo a ter um meio ácido. Então, o meio ácido é definido quando a quantidade de hidroxônio é maior do que a quantidade de hidroxila. Por outro lado, se a quantidade de hidroxila for maior do que a quantidade de hidroxônio, eu tenho então um meio alcalino. Os ácidos são responsáveis por gerar o cátion hidroxônio em água. Dessa forma, gerando o cátion hidroxônio, eles deixam o meio ácido. Já as bases, por exemplo, elas são responsáveis por gerar a hidroxila em água. Aumentando a quantidade de hidroxila, elas são responsáveis por gerar um meio alcalino. Então, se o meio será ácido, se será neutro ou se será alcalino, isso depende da relação entre a quantidade de cátions hidroxônio e de ânions hidroxila. Sendo assim, quanto maior a concentração representada por esse colchete aqui, quanto maior a concentração, quanto maior a quantidade de cátions hidroxônios, menor será o pH. Olha só que interessante. Quanto maior a concentração de hidroxônio, menor será o pH. Mas, como já foi dito anteriormente, quanto menor o pH, mais ácido é o meu meio. Então, quanto mais hidroxônio você tem em solução, menor será o pH, ou seja, o pH vai se aproximando de zero. Quanto mais ácido, menor o pH. Do lado alcalino, quanto maior for a concentração de hidroxila, maior será a alcalinidade da solução, maior o pH. Então, quanto maior o pH, mais alcalino. Por exemplo, se nós tivermos um produto, uma solução com pH 5 ou 6, eu posso dizer que esse produto ele será levemente ácido.
Quanto mais próximo de 7 o valor, menor a acidez. Então, eu vou classificá-lo como levemente ácido. Da mesma forma, se eu tenho um produto com pH 8, 9, eu vou dizer que ele será levemente alcalino. Quanto mais perto de 7, menor a alcalinidade. Então, a situação ideal, que não traz risco, seria quanto mais perto de 7, maior segurança. Porque valores próximos a 13, 14 ou 0, 1, eu tenho situações de muita acidez. E próximo a 14, eu tenho situações de muita alcalinidade. E aí, produtos com muita acidez ou com muita alcalinidade podem ser extremamente perigosos para a nossa pele, podem prejudicar o solo e muitas outras situações, como veremos futuramente. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido os conceitos básicos para que você possa entender a escala de pH e, a partir desse momento, ao avaliar qualquer valor de pH, você possa ter uma visão do que representa esse valor. Ok? Ficamos por aqui.